Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de Geografia online, nós vamos falar sobre as mudanças na paisagem e o lugar. Esse conteúdo vocês devem acompanhar no livro de vocês, nas páginas 16 até a página 19, ok? Então, a nossa primeira paradinha vai ser para falar sobre o espaço geográfico. Provavelmente vocês não conhecem ainda o conceito de espaço geográfico, é um conceito da geografia, específico da geografia. O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. E agora, nessa aula, vocês vão passar a compreender melhor o que é que esse espaço geográfico é dentro da nossa disciplina, certo? E para entender o que é espaço geográfico, vocês têm que conhecer um pouco do processo de transformação desse espaço geográfico, como é que esse espaço geográfico ele é produzido, né? Então vamos partir do ponto de que os seres humanos sempre alteraram a paisagem. Desde antigamente, os seres humanos precisam da natureza e, ao precisar da natureza, ele vai transformando, ele vai tirando da natureza os recursos que ele precisa, modificando essa paisagem, né? Inclusive, essa imagem que vocês estão reparando aí é a imagem que retrata o Brasil na época do descobrimento. Quando os portugueses chegaram, era essa as paisagens que eles encontravam no Brasil. Uma natureza dominando toda a paisagem, né? Como eu disse, as transformações sempre aconteceram, mas a diferença é que, com o passar do tempo, elas se tornaram mais rápidas. Antigamente as transformações eram lentas, elas aconteciam devagarzinho, e à medida que os seres humanos foram dominando as técnicas de transformação, desenvolvendo novas ferramentas, novos maquinários, eles começaram a transformar as paisagens de maneira mais rápida, certo? E o que isso tem a ver com o espaço geográfico? O espaço geográfico, pessoal, é justamente o lugar onde os seres humanos eles vivem, se relacionam com a natureza e com seus semelhantes. Quando eu digo que se relaciona, é interagir. E o ser humano ele interage com a natureza de que forma? Transformando a paisagem, retirando dela aquilo que ele precisa. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se relaciona com os seus semelhantes, né? Eles não trabalham sozinhos, eles estão se relacionando. A sociedade ela trabalha em conjunto, ok? Então, dessa forma, com o passar do tempo, essa interação do homem com os seus semelhantes e com a natureza dá origem ao espaço geográfico. E dessa forma, a gente pode definir também que o espaço geográfico é historicamente produzido por toda a sociedade, inclusive por nós, certo? Cada ação que a gente realiza está contribuindo para a formação do espaço geográfico. Então, é uma definição ampla, certo? Bastante complexa até, mas que você tem que focar que o espaço geográfico é onde tudo acontece, onde acontece as relações do homem com a natureza e do homem com os seus semelhantes, ok? Em relação a essas modificações na paisagem, pessoal, que a gente pode já definir como também modificação do espaço geográfico, elas acontecem o tempo todo. Ou seja, o espaço geográfico ele não é algo estático, parado. Ele é algo que está em constante transformação. Certo? E como é que a gente percebe essas transformações? Através da transformação da paisagem, ou das paisagens em si. Certo? E como é que a gente pode perceber essas modificações na paisagem? Observando, né, as paisagens se modificando através da incorporação de novos elementos, quando se constrói uma estrada, quando se coloca um asfalto, quando se coloca a construção de uma casa, tudo isso vai sendo colocado nas paisagens, vão transformando essas paisagens, certo? E para exemplificar, eu até coloquei aqui duas imagens da nossa Jijoca de períodos distintos, né? Aqui o antes, que estão vendo,
refere-se ao mesmo espaço, né? Há muito tempo atrás, seria onde é a igreja matriz de Jijoca, e só que bastante tempo atrás, enquanto que essa de baixo depois é a igreja bem mais recente. E aí você consegue reparar o quanto que está diferente, o quanto mudou essa paisagem. E por que mudou? Mudou tanto a questão da incorporação de novos elementos, estão vendo que muitas casas, muitos prédios, torres foram colocadas, e não só isso, a própria estrutura, ela muda, a própria estrutura da igreja, a própria foto em si, quando você reparar, compara as duas imagens, você percebe que é diferente. Isso prova que com o passar do tempo a paisagem ela vai se transformando, os recursos vão se modernizando, então tudo isso faz com que aconteça a transformação do espaço geográfico. Ok? No tópico onde tem sociedade, natureza e trabalho, pessoal, a gente deve entender aqui que a transformação do espaço geográfico pela sociedade, ela acontece por meio do trabalho. De uma maneira mais clara para vocês entenderem, quando o ser humano trabalha, ele está transformando o espaço geográfico. Está destruindo algo que é natural para dar espaço a uma paisagem humanizada, certo? Então, isso é trabalho. Não só isso, mas é dessa forma, através do trabalho, que ele vai estar transformando o espaço, certo? E ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está se apropriando dos recursos naturais para suprir as necessidades. Afinal, por que outro motivo ele iria trabalhar se não fosse para conseguir aquilo que ele quer, certo? Então, está aí uma explicação direta de que para transformar a natureza, a gente precisa trabalhar, e a gente trabalha para conseguir da natureza aquilo que a gente quer, tá certo? E isso é importante para compreender, para entender, no caso, a organização do espaço geográfico. Como assim, professor? Por exemplo, as cidades. Como é que era a cidade, a nossa cidade, a gente pega como exemplo, como era a nossa cidade há 50 anos atrás? Alguém pode imaginar? Como é que ela se tornou o que ela é hoje? Automaticamente, ao pensar em antigamente, você vai pensar em um lugar onde a natureza dominava mais, onde tinha mais aspectos naturais, tinha mais elementos naturais na paisagem do que o que tem hoje. Como na própria imagem que eu mostrei anteriormente, você pode perceber também. E como é que a Jijoca cresceu, como é que ela se desenvolveu, como é que ela se transformou no que ela é hoje? Através do trabalho dos seres humanos, certo? Da sociedade. Certo? Então, entender isso é muito importante para você sempre estar refletindo que para que algo acontecesse naquela paisagem ali que você está vendo naquele momento, houve uma série de modificações históricas para que você chegasse a observar a imagem na atualidade, a paisagem na atualidade. Isso é uma construção histórica que vai acontecendo dia após dia através do trabalho dos seres humanos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e vamos para o próximo slide. Nessa interação entre homem e natureza, pela transformação da natureza através do trabalho humano, existem dois lados, pessoal. Tem a parte positiva, as transformações positivas, e tem a parte negativa. É lógico que se os seres humanos não existissem, a natureza estaria em uma melhor situação. Porém, nem tudo que o homem faz de transformação é ruim. Por exemplo, ao fazer a implantação de redes de esgoto e coleta de lixo, ele está preservando a natureza até certo ponto, onde ele está reflorestando, fazendo reflorestamento. Também é uma transformação positiva. Ele sabe que vai precisar da natureza, então ele tem que manter a natureza sempre renovada. Então, o reflorestamento é uma das atitudes. A reciclagem de resíduos sólidos, que é a questão do lixo. Quando a gente recicla, a gente está deixando de tirar da natureza.
preservando ela também. Criação de áreas de preservação ambiental, separar áreas da natureza destinadas à questão da manutenção da vida, preservar tanto as espécies de animais como de vegetais. Então, também é uma transformação importante, uma atitude importante da relação homem com a natureza. Uso de técnicas de cultivo sustentável. Assim como os índios faziam antes, pessoal, é possível retirar da natureza aquilo que a gente precisa, porque a gente vai precisar, é algo que a gente não pode mudar, a gente vai precisar da natureza, mas a gente pode pelo menos usar da maneira adequada. Então, essa relação ela pode ser sustentável, certo? Mas também tem as ações negativas que surgem a partir da interação do homem com a natureza. As atividades humanas, o trabalho humano, ele gera poluição do solo, da água e do ar. Também é responsável pelo desmatamento, pela produção excessiva de lixo, pela caça e pesca predatória, a exploração desenfreada dos recursos naturais. Então, tudo isso também acontece. Assim como acontece a maneira positiva, os aspectos positivos da maneira correta, como é para ser, acontece também a maneira ruim, a maneira que prejudica não só a natureza, mas a própria sociedade, já que estamos aí nos relacionando. Isso tudo faz parte do espaço geográfico. Lembrando. Então, infelizmente, a gente sabe que a parte negativa ela supera a parte positiva, mas a gente, como agente transformador do espaço geográfico, deve contribuir para que essa realidade venha a mudar. Beleza? E o lugar? Nós vimos que lá no início tinha a questão da transformação da paisagem e tinha um lugar, certo? E a palavra lugar em si, ela pode ter diferentes significados, certo? Tipo, aí tem até essa mensagem que eu coloquei aqui para vocês. Esse caminho não leva a lugar nenhum. Aí tem outras ainda no livro de vocês. Põe esse livro no devido lugar. Ou qualquer outra coisa. Certo? Então, existem muitos significados para a palavra lugar. Mas, geograficamente, ele pode ser definido como parte ou porção da terra onde vivemos diariamente. É a parte do espaço terrestre de menor dimensão. É aquela que tem significado para nós. Mas como assim? Vamos pegar aqui a Jijoca, certo? É o nosso lugar, certo? O lugar é algo pessoal e cultural, com o qual as pessoas criam vínculos afetivos e estabelecem emoções e afinidades diversas. Você é da Jijoca, todos nós somos de Jijoca aqui, e quando você escuta alguém falando mal de Jijoca, você se sente bem? Provavelmente não. E se eu pegar ainda uma porção menor, você que é do Córrego Mourão, que é do Baixio, que é dessas comunidades de Jijoca, se eu falar da sua comunidade especial, dizer que ela não presta, dizer que isso é lugar de gente, e quando a gente escuta isso de alguém falando da nossa comunidade, da onde a gente mora, você escuta isso calado? Não escuta. Então, isso é o que significa lugar dentro desse aspecto cultural, desses vínculos afetivos. É aquilo que, lugar na geografia, é aquilo que a gente tem como se fosse nosso, tem algo, uma sensação de pertencimento. Eu não sou dono do Baixio completo, eu não sou dono do Bode completo, eu não sou dono da Joga completo, mas eu me sinto como se fosse parte de Jijoca. Então, se falar de Jijoca é falar de mim. Então, eu não me sinto bem, tá certo? Então, lugar é isso, ok? E qual é a importância do lugar? Já pensou nisso? Bem, os lugares eles representam a apropriação do espaço. Quando eu me aproprio de um determinado espaço, quando eu passo a sentir que aquele lugar é como se fosse meu, certo? Eu estou me apropriando.
E isso tem um significado, tem uma importância muito grande. E por conta disso, mesmo sendo diferentes entre si, os lugares, cada um tem a sua história, porque cada lugar vai ter aquelas pessoas que gostam dele, pelas suas características, por relacionar-se com ele, por ter sua história de vida ali. Então, cada pessoa vai defender aquele lugar. Conhecer lugar é conhecer a nossa história, certo? A nossa história está sempre ligada a algum lugar. Falar, conte um pouco sobre a sua vida. Você com certeza vai falar de algum lugar importante para você. Conhecer os lugares também é perceber as diferenças que existem entre uma mesma cidade. Se eu pegar aqui de novo a questão da Tijuca, nós temos áreas centrais, que tem um aspecto mais de cidade mesmo, mas tem outras áreas onde a natureza predomina, que são os pontos turísticos, como Jericoacoara, mas aí ia ter também a questão das próprias comunidades, que algumas são um pouco mais carentes, outras mais desenvolvidas. Então, mesmo em um lugar que a gente chama de cidade, tem aqueles pedacinhos que apresentam diferença no mesmo lugar. Ou seja, em Jijoca, se você andar por todas as comunidades, você vai perceber uma diferença muito grande de uma para outra, certo? Não pode se comparar, por exemplo, a própria cidade de Jijoca, a própria sede de Jijoca, com a vila de Jericoacoara. O nível de desenvolvimento é bem diferente, certo? Então é importante conhecer também para perceber essa diferença. E não esquecer que os lugares são interligados, que a história do mundo está na história dos lugares. Mesmo com todas essas diferenças, mesmo com todos esses lugares, eles estão interligados. A história de um depende da história de outro. No início desse período, desse ano letivo, a gente falou sobre a emancipação de Jijoca. A gente viu que quando Jijoca se tornou cidade, a história de Jijoca dependia de outros municípios, como Acaraú começou a depender de Acaraú, Cruz, até se tornar Jijoca. Então, eles estão de certa forma ligados. E se a gente for ampliar isso, a história do mundo todo vai se refletir na história dos lugares, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.